Chegamos agora ao momento da nossa primeira mesa redonda do dia, com o tema Redes Culturais, Trabalhos Coletivos e Colaborativos. Convidamos os professores André Lemos, João Alexandre Pechansky e Sérgio Amadeu para formar a mesa. Uma salva de palmas. E a mediação será da historiadora, gestora cultural, consultora e ativista de direitos culturais, Carla Nieto Vidal. Carla, seja bem-vinda. Então, boa mesa redonda para vocês. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês no Seminário Internacional, né, das Bibliotecas Vivas. Acho que agora a gente tem uma mesa muito interessante, com profissionais, professores de peso aí nas nossas universidades, para discutir um pouco com vocês as redes culturais e como que os trabalhos coletivos e colaborativos operam, né, para fortalecer essas redes e atuar aí no campo profissional onde vocês estão, que é tão importante, né, no nosso país e na formação da nossa sociedade. Essa mesa aqui quer abrir um debate, né, a respeito do potencial dessas redes culturais e dessas redes colaborativas e o pensamento, né, de uma ação coletiva de forma direta no trabalho das bibliotecas e de como esta articulação ela pode atuar na gestão dessas bibliotecas, né, na gestão das bibliotecas e também nas ações de cooperação, inspirar ações de cooperação, né, entre organizações e os equipamentos culturais e as bibliotecas, fomentar diálogos, né, possíveis e frutíferos para a governança e também atuar num campo muito importante que é a inteligência coletiva, né, que é a grande ação transformadora aí do nosso presente e futuro. Então, a gente vai conversar hoje com 3 grandes professores, o professor André Lemos, o João Alexandre Pechansky e o professor Sérgio Amadeu da Silveira. A gente começa aqui com o professor André Lemos, né, que é o professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor em Sociologia pela Université René Descartes, na Sorbonne, mestre em Política de Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e engenheiro mecânico também pela Universidade Federal da Bahia. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura, diretor do Lab 404, que é o Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço. Bastante coisa, hein? Atualmente, ele é pesquisador do CNPq, membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, membro do Conselho Acadêmico da Cátedra Julian Assange, de Tecnopolítica de Cultura Digital, que é uma cátedra no Equador, e membro do External Advisory Commitment of Digital Media e do Advisory Board Journal of Digital Media Interaction, da Universidade de Aveiro, em Portugal. Ele atua na área de comunicação e sociologia, e com ênfase em cultura digital e cybercultura. Ele tem 17 livros, que nós esperamos que estejam nas bibliotecas de todos vocês, né, organizados, e dezenas de arquivos, de artigos em revistas acadêmicas nas áreas de comunicação e sociologia, tanto no Brasil quanto no âmbito internacional. O último livro dele foi lançado em 2028 e fala sobre... lançado em 2021 e fala sobre a tecnologia em vírus, né? Fala desse tempo pandêmico, como a tecnologia aí é quase que também um vírus, professor, acho que é isso, né? De certa forma. Então, a palavra é sua agora. Obrigado. Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer, uma honra. Eu vou fazer um exercício aqui bem contracultural, na realidade. Vou bem fazer um exercício de ficção e vou ler. Não é? Normalmente a gente não lê, e talvez esse seja um momento interessante para resgatar a leitura, o livro. Então eu vou falar sobre o futuro do livro, ou o livro do futuro.
Mas vou fazer uma ficção e vou pedir paciência a vocês, mas vou ficar no meu tempo. E toda ficção nada mais é do que uma forma de falar do presente, do passado e do futuro. Não é? Então, vou começar com uma história. Histórias são sempre narrativas compartilhadas, reescritas pelos leitores, pelos críticos, como os algoritmos hoje, que tomam conta da cena na atual cultura digital. Ambos, para performarem, precisam ser reescritos, e temos aqui uma das suas dimensões ético-políticas. Narrativas criam mundos e precisamos de mundos para habitar. Urge, portanto, hoje, boas narrativas. Estamos em 2222, um pouquinho depois de 2028, 2222, em um país do que chamávamos em 2022 de sul global, mas essa perspectiva parece ter sido abandonada pelo entendimento de que todos habitamos a Terra e que ela é que é o globo do global, e não o global como uma dimensão econômica que divide norte e sul. Nesse momento, as mídias, as de massa e as que nos referíamos de forma curiosa em 2022 como mídia social, como se alguma mídia não fosse social, os celulares e os computadores, como conhecíamos em 2022, não existem mais. Agnes descobre, através de uma conversa com uma outra amiga, de um outro lugar, interagindo pelo Biblios, que existiria na sua cidade um último exemplar de um livro impresso que ainda não tinha sido recolhido para servir como amostra em algum tipo de museu. Ela e alguns dos seus amigos decidem então procurar esse último livro impresso não lido do mundo, que estaria escondido no subsolo de uma cafeteria que até 2022 era uma antiga biblioteca. Não há mais bibliotecas, e elas já estavam começando a lutar para não se extinguirem em 2022, assim como as livrarias, transformadas há mais de 200 anos em shopping ou cafeteria, ou mesmo em clube de tiros. Não há mais livros impressos, a não ser relíquias em museus, como a Bíblia de Gutenberg ou The Book of Kells, alguns exemplares feitos por encomenda. No entanto, todas as histórias e narrativas da ciência e da ficção estão disponíveis livremente para todos no Biblio. Os jovens, em 2022, diferente do que poderíamos pensar os mais pessimistas em 2022, leem muito e escrevem muito também. Isso em 2222. A era dos blogs, do Twitter e do Facebook no século XXI deixou como legado uma geração que lê e escreve mais do que os avós. Em um primeiro momento, eles escreviam, mas foram aos poucos reduzindo seus textos a polarizações superficiais e a narrativas curtas. A cultura digital se inicia como uma grande utopia da conexão e do compartilhamento em 1970. Em 1990, falava-se de inteligência coletiva, conectiva, potência da colaboração. Em 2000, com a Web 2.0, blogs de comunidades virtuais e a possibilidade de qualquer um poder escrever o seu próprio conteúdo e publicar. Parecia que a era do desconhecimento e do retrocesso estava, por fim, encerrada. Em 2010, as redes sociais permitiram uma grande amplificação das vozes. A Primavera Árabe, último respiro da utopia da cibercultura, parecia apontar para o fim das ditaduras e do autoritarismo. Ou seja, a cultura parecia se emancipar com a ajuda das tecnologias de ampla conexão. Mas, a partir da segunda metade da década de 2010, uma sociedade de plataformas digitais dominadas por poucas empresas privadas, instituindo uma ampla e irrestrita captação de dados pessoais, dataficação, constituiu um capitalismo de vigilância mundial sem precedentes, com sistemas que monitoram, vigiam e controlam a vida social para gerar ações comerciais, políticas e sociais com interesses particulares, colocando a lógica da colaboração e da cooperação em suspenso. Polarização política, fake news, ondas conservadoras sobre comportamentos e ideias, autoritarismo, violência homofóbica, misógina, racista, emerge em muitos países do Sul e do Norte. O que parecia aniquilado pela força da inteligência coletiva da conexão mundial, transformou-se, com a ajuda mesmo desta conexão, em violência física e simbólica, em controle das liberdades e do pensamento. O comum estava em ruínas. Pandemias apareceram como se fossem a versão biológica
do mal sociopolítico. Em 2022, era preciso, portanto, resgatar o sonho da cooperação, da conexão, das narrativas que abririam para mundos possíveis. Mas, em 2030, veio o grande colapso. Países não conseguiram manter os índices prometidos de controle sobre as emissões de carbono, gerando a tão temida catástrofe climática do antropoceno. Guerras arcaicas e territoriais reapareceram e permaneceram, primeiro na Ucrânia, mas espalhou-se por toda a Europa. A destruição dos laços sociais pelas plataformas e a vigilância algorítmica do capitalismo de dados chegaram a níveis tais que o planeta entrou em colapso econômico, social, cultural, tecnológico. Nada parecia ser possível de ser feito para recuperar a vida humana na Terra. Como foi que essa geração, que chegou em 2222, superou o grande colapso de 2030, não se sabe muito bem. Mas, certamente, eles entenderam que aquela sociedade de plataforma, que se constituía como uma nova infraestrutura da vida contemporânea em 2022, não era libertadora ou emancipadora, que estavam vivendo um amplo domínio social por rastreamento de dados, que o controle empresarial por grandes conglomerados privados, nos Estados Unidos e na China principalmente, precisava ser regulado, que os algoritmos deveriam ser auditáveis e interrogados sobre suas ações a partir de dimensões ético-políticas, por eles engendradas. Precisamos de carros que dirigem sozinhos? Precisamos de câmeras de reconhecimento facial no espaço público? Precisamos mesmo de algoritmo de recomendação em todos os sistemas? Que a esfera pública midiática estava sendo esfacelada pelas fake news e por debates rasos e violentos, por estruturas de vigilância ameaçando a vida privada, gerando mudanças significativas nas formas de trabalhar, e também por governos agora reféns de uma tecnocracia dos algoritmos, ou seja, uma algocracia. Mas, como o fim do que era chamado de redes sociais naquele ano, os jovens começaram a escrever mais e mais, e a ler mais e mais. A linguagem é um vírus que estaria adormecida e teria acordado. Agnes ouviu dizer que o livro perdido na cafeteria apontava para novas catástrofes, agora impensada, dada a um sistema de pax técnica, social e ambiental alcançada. Estaria ele, o livro, perdido ou teria sido propositalmente escondido? Sabe-se, claro, que a catástrofe do antropoceno, o limite da sociedade de plataforma e do capitalismo e as guerras territoriais arcaicas levaram a uma mudança de ação por parte de uma nova geração que buscava sair desse imbróglio para sobreviver. E saíram pelo afastamento das plataformas, das redes sociais, pela criação de formas próprias de produção de conteúdo. Não se sabe muito bem como, mas elas buscaram, na escrita e na leitura, nas narrativas mais longas, um refúgio. As ideias voltaram a florescer. Os novos dispositivos, celulares, tablets, leitores, e-books, do início do século XXI, serviam para mensagens curtas, fake news, ódio, mas foram transmutados em bíblios, novos dispositivos ubíquos em redes federadas, públicas, que facilitaram não só o acesso aos textos, mas também a produção deles. Biblio era o novo ciberespaço, palavra que desapareceu, talvez guardada por guardar a ideia vindo da cibernética de controle. Como seu termo original, Bíblio era um espaço de armazenamento de informação e livro ao mesmo tempo. Bíblio era meio e dispositivo de e para acessar informação. Era o que se entendia agora como bibliotecas e livrarias, um local de grande circulação de textos canônicos e produzidos colaborativamente em profusão, e também fomentador de encontros presenciais, fomentador da cultura. O metaverso, mais um devaneio para tirar os pés da terra, ficou para trás, como um delírio que começou no Second Life e terminou em 2030 com o fracasso de Zuckerberg. Agora nem se fala mais de online e offline, já que essa diferença caiu definitivamente em desuso, embora ela tenha voltado em 2020 com a pandemia da Covid.
O hibridismo imperou em todas as áreas como uma forma de reconhecimento de modos diversos de existência. O mundo padronizado pela lógica algorítmica deu lugar a um pensamento de múltiplas e emancipadoras narrativas que reivindicavam a circulação das palavras, não como lógica performativa para dar resultados, reduzindo a complexidade do mundo, como na época de sociedade de plataformas, mas como seres da transformação. Plataforma mesmo, agora tinha outro sentido. Plataforma era um lugar para saltar e se liberar. E o bíblio estava embutido em todas as coisas, nos objetos comuns. As conexões se dão pelas coisas, tudo virou máquina de comunicar, disponíveis em qualquer lugar, tudo comunica. Esse era um fator novo na história das narrativas, uma comunidade de leitores e escritores viva, em expansão planetária, autônoma, independente, respeitosa das leis e dos outros seres da Terra e de outros modos de existência material ou espiritual. Em 2222, ou 2222, estamos em um ambiente imersivo total de conexão e contato. Não faz sentido falar em nuvens, outra ideia celeste, alucinante, para tirar os pés da Terra, de 2022, que, na realidade, significa data center, consumindo água e energia não renovável. O bíblio está no corpo, nos objetos, na Terra. As interfaces desapareceram e toda conexão e interação informacional se dão através e com as coisas. Chegamos ao ápice da cultura da conexão aterrada, a uma interface zero. Não existe mais Facebook ou Twitter, não tem mais livros, jornais ou revistas em papel, não há mais celulares, tablets e computadores, só há bíblios. Objetos que desempenham funções infocomunicacionais acoplada a todos os outros objetos, como uma superestrutura ubíqua, como árvores interligadas por fungos em uma floresta de dados. E é como se tudo virasse livro e biblioteca, e o conhecimento e a cultura florescessem em todos os lugares do planeta. A cafeteria continua a ser o símbolo da sociabilidade no espaço público, assim como praças, escolas, cinemas. Agnes quer recuperar esse livro perdido e ver que história estaria sendo contada sobre o seu futuro, esse ímpeto universal e ahistórico da humanidade. Para onde vamos? O último livro do mundo está no porão, escondido nos vestígios de uma biblioteca do século XVII. Agnes e dois amigos encontram no porão um poeta, um profeta, com o livro na mão. O poeta dizia que ele havia passado a vida escrevendo uma história com começo e fim, mas nunca conseguiu escrever o meio da história. Aquilo era estranho. Puderam, então, sentir o cheiro do livro velho que emanava daquele homem e pediram para o poeta lhe mostrar que livro era aquele que ele carregava no pescoço. O homem, então, sem dizer nada, fez um gesto e abriu o livro bem na metade. Então eles puderam ver que, justo naquele lugar, havia uma página rasgada. O expresso para 2222 é a utopia de um mundo em que modos de existências diversos sobrevivem, que seres da ficção, como a música, a literatura, o cinema, as artes em geral, salvaram o planeta por permitirem, enfim, que os humanos aterrissassem e se reconhecessem, não como senhores da Terra, mas como terráqueos, como os outros seres, produzindo narrativas libertadoras. Devemos pegar esse expresso que nos leva, se tivermos sorte, a 2222, para ficar, como diz Donna Haraway, com os problemas, sem uma nostalgia do passado ou utopias futurísticas, para enfrentar o presente e revelar nosso destino coletivo, comum. Reconhecer os problemas do antropoceno, do antropocentrismo, da sociedade de plataforma, do capitalismo de vigilância, da performance dos algoritmos que criam um mundo, é o primeiro passo. Talvez a geração de Agnes tenha feito isso. Nunca saberemos, pois falta a página do meio. Muito obrigado. Maravilhoso. É quase que um inventário do nosso tempo presente, com a potencialidade de um Lexus para a gente colar na nossa escrivaninha e observar e atuar, né, num enfrentamento
de práticas no enfrentamento diário aí no nosso campo de trabalho. E também é quase uma bela homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil, né? Que também é um dos grandes, podemos dizer, um dos nossos grandes escritores. Temos aí nesse conto um exercício muito instigante de imaginação, que é algo com que devemos frequentar os nossos dias. Muito bonito. Espero que a gente possa ler num livro, não de 2028, mas de 2023, brevemente. Aí vamos torcer para ser publicado esse conto. Temos agora aqui conosco o João Alexandre Pechansky. Eu vou pôr os óculos, senão não vou. Que é do... Ah, vocês trocaram. Então, eles trocaram. Me enganaram. Desculpa. Então, temos o Sérgio agora, o professor Sérgio Amadeu da Silveira, que é da Universidade Federal do ABC. É graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal do ABC, pesquisador do CNPq e membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura. Integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil e presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Pesquisa as implicações tecnopolíticas dos sistemas algorítmicos, a inteligência artificial e o ativismo, além de relações entre comunicação e tecnologia, sociedade de controle e privacidade, práticas colaborativas da internet. É autor dos livros Tudo sobre Todos, aí tem, né, um @ todas, redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais, exclusão digital, a miséria na era da informação, software livre, a luta pela liberdade do conhecimento, entre outras publicações, artigos e conferências. Sou eu? É você. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, depois dessa navegação extremamente instigante aqui que o André fez, eu vou aterrissar em 2022 e vou tentar fazer o... Eu estava até comentando ali que o Ailton Krenak tem um livrinho muito legal que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Não que eu tenha essa pretensão aqui de adiar o fim do mundo ou o colapso total, mas eu quero trazer uma relação que muitas vezes não é muito organizada, e eu comecei a fazê-la depois que eu comecei a pesquisar, né, uma certa dificuldade que as práticas colaborativas têm no campo da tecnologia, né? Então, vamos lá. Eu queria só começar dizendo o seguinte: as ciências e as tecnologias, elas são necessariamente colaborativas. Não dá para ter ciência sem ter colaboração, sem ter compartilhamento do conhecimento. Não existe isso. Não existe algo que a gente consiga avançar cientificamente sem um trabalho que envolve milhões de pessoas, milhões mesmo, porque muitas não estão mais vivas. Elas contribuíram com o seu conhecimento que foi repassado, e que com as tecnologias de inteligência da escrita eles foram materializados e eles puderam ultrapassar o seu próprio tempo, a oralidade. Enfim, a ciência sempre foi um empreendimento, essa ciência moderna que a gente critica, que a gente tem uma série de dúvidas dela, mas nós vemos que quando a gente critica essa ciência moderna, nós estamos criticando, né, a arrogância do iluminismo e não, né, o que ela traz de possibilidades de compartilhamento e de solidariedade. Nós vimos que a ciência nessa pandemia foi fundamental, né? Quando a gente critica os limites da razão, nós não estamos criticando que esses limites da razão envolvam a destruição da razão e a sua substituição pela violência. Nós então, podemos contribuir com isso. A ciência, ela apesar de ser colaborativa, ela
ela é capturada, e ela é ampliada e, ao mesmo tempo, capturada por um sistema econômico que lucra efetivamente com a sua aplicação em tecnologias. Né? Então, eu queria dizer que, muitas vezes, quando a gente começou a fazer práticas colaborativas, como, por exemplo, software livre, organizar processos de compartilhamento, a gente esqueceu que isso pode ser capturado, isso pode ser concentrado, isso pode ser limitado. E aí, nessa reflexão, eu me lembro que no livro 1 do Capital, né, ele já dizia que a cooperação era organizada na fábrica pelo burguês. O burguês ensinou aquele que foi expulso do campo a ser operário e o ensinou a cooperação. Então, a cooperação e, muitas vezes, o compartilhamento, ele é fundamental para o funcionamento de um sistema de concentração de riqueza e poder. Então, o próprio Marx escreveu: a forma de trabalho em que muitos trabalham planejadamente lado a lado e conjuntamente no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos, chama-se cooperação. Então, quando a internet se espalhou, as possibilidades de compartilhar com pessoas de vários lugares do mundo, nós começamos a fazer soluções tecnológicas compartilhadas, a gente achou que isso iria ser um modo de produção diferente daquele que estava movendo a vida de todos e estava fazendo as pessoas trabalharem. Né? E aí a gente percebeu que a cooperação, o compartilhamento, não se contrapõe ao sistema capitalista se o resultado da sua empreitada for apropriado privadamente. Essa que é a questão. A cooperação, a colaboração, o compartilhamento só ficam de pé se o resultado dele for também distribuído, se for encampado por todas e todos que colaboraram. E aí é que está a questão. Essa apropriação privada é um dos fenômenos que o Marx tratou e que ele chama de alienação. As pessoas numa grande planta, fazendo cada um pedacinho, colaborando com o outro, organizando os processos produtivos, ela não consegue ver o todo e não consegue ver o resultado final do seu trabalho, que se perdeu dentro dessa enorme prática cooperativa. Esse processo gera uma alienação no mundo do trabalho. Essa alienação, né, ela está ligada a esse processo, e nem o trabalho cooperativo e colaborativo é visto como um trabalho de todos. Aí está a sua, vamos dizer, espinha dorsal. Mas existe uma outra dimensão da alienação que não é igual à alienação do trabalho, que se fortalece, que na verdade que fortalece a alienação do trabalho, e eu diria que é muito mais profunda, que é o que o filósofo francês Gilbert Simondon chamou de alienação técnica. Essa alienação técnica, eu queria chamar a atenção de todas e de todos, porque ela vem e ela reforça a alienação do trabalho, mas não se limita a ela. A alienação técnica, ela vem, eu vou simplificar resumidamente, na verdade, ela vem de uma separação da tecnologia da cultura. Cultura entendido no sentido mais antropológico. Cultura é aquilo que é o nosso modo de vida, é o nosso dia a dia, são as nossas interações, é o que faz a nosso povo diferente de um outro povo, é aquilo. Não existe sociedade sem essas expressões culturais. E, ao mesmo tempo, uma das principais expressões culturais de qualquer sociedade é a sua tecnicidade, é a sua capacidade de produzir e de criar constantemente tecnologias. Mas não, a gente critica a filosofia, critica a obra de arte, critica a literatura, critica textos filosóficos, e tecnologia não está nesse campo. Tecnologia a gente compra numa prateleira do mercado. A gente manda trazer pronto de algum lugar.
ela não tem espaço na nossa reflexão crítica. E isso é a sua expressão mais alienante. Então, nós estamos alienados tecnicamente. E essa desconsideração da tecnologia como um modo de existência das nossas sociedades fortalece a alienação do trabalho, mas mais do que isso, ela permite que aqueles que produzam uma razão instrumental tecnológica com vistas a poder se ampliem, se fortaleçam e dominem. O domínio hoje é cada vez mais um domínio pela tecnologia, seja político ou econômico. É só vocês olharem a guerra da Ucrânia. É só vocês olharem qualquer... São elementos tecnológicos que estão no contexto de tudo. São tecnologias de hoje, mas os romanos também tinham tecnologia. Os Yanomamis têm tecnologias. Mas a gente está alienado disso. Isso a gente separa. E aí eu queria trazer um cara que discutia muito Simondon no Brasil e que a gente não prestava muita atenção, que é o professor Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Ele diz, é por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são conjuntos de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Então, ele não separa a técnica do seu cotidiano. Não é possível fazer isso, mas a gente faz isso o dia todo. A gente faz isso o tempo todo. E aí tem um problema. A alienação técnica, ela alimenta um ordenamento do mundo que está para além da economia, que eu chamo de neoliberalismo, que diz que o principal modo operante da humanidade é a competitividade. A competitividade. Então você tem que se preparar para ser um ser competitivo. E aí eu não estou fazendo de quem é da área de sociologia, eu não estou criticando. O Zimmel já nos ensinou que a competição e a colaboração convivem juntos. Eu não estou falando dessa abordagem, eu estou falando de eliminar o resto e transformar todo mundo em empresa. Você S.A. Então o trabalhador tem que ser suprimido. Esse papo é do século XX. Não tem mais trabalhador, tem colaborador. E não tem mais colaborador também. Agora nós estamos empreendedor. Então o cara que tem uma bicicleta ali e que está passando apuros totais na sua vida, ele é um empreendedor de si. Um homem que é dono da sua própria empresa e ao mesmo tempo funcionário dessa mesma empresa. Isso é o neoliberalismo, que alimenta a voraz concentração de riqueza e poder a partir da concentração de conhecimento, e é aí que eu quero chamar atenção, e bloqueio de outros saberes e epistemes, outras formas de conhecer e de validar a verdade sobre o conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, agora eu vou aterrissar muito. Vou aterrissar. Essa aqui... Quando veio a pandemia, a minha universidade teve uma infelicidade, um tutor meu, um aluno muito jovem, ele foi vítima da Covid imediatamente, foi um desastre, uma tristeza sem fim, enfim. E a gente começou a fazer vários processos de entender o que era aquela pandemia, e eu e o meu grupo de pesquisa, a gente fez uma plataforma das práticas colaborativas de combate à Covid-19 e das redes de solidariedade. O que a gente queria mostrar? Que enquanto o governo falava que era gripezinha, que as pessoas podiam usar cloroquina, etc., etc., o movimento social no Brasil, ele estava fazendo solidariedade. E nós registramos isso. A gente registrou isso, eu não vou perder muito tempo, isso está online, se chama mapacolaborativo.org.br, e a gente tinha que fazer esse mapa. É que aqui eu não é interativo, mas se você clicar nas bolinhas, ela vai descendo, descendo, e vai mostrar onde estava lá a ruazinha, etc, etc. Bom, é um mapa. Eu podia... Como é que eu fiz esse mapa? Ou como é que nós lá fizemos esse mapa? A gente pegou uma tabela de CEPs, de endereçamento postal, pegou uma tabela de georreferenciamento, de coordenadas e pegou um software livre.
que se chama OpenStreetMap. Vocês entenderam? Eu podia pegar o Google Map. Por que eu não peguei? Por que você não pegou o Google Map? Porque eu não pego o Google Map. Depois eu vou explicar por quê. Eu não peguei o Google Map. Nós baixamos esse mapa, fizemos, no começo a gente botava um movimento social da Praça da Sé e caía no meio do Oceano Atlântico. Aí você vai acertando, a meninada vai trabalhando, vai colocando o conhecimento em cima, vai... Aí está o OpenStreetMap. Depois vocês podem olhar, vocês podem usar esse mapa. Ele é livre, ele tem uma licença permissiva de uso, é muito interessante. Na verdade, ele é aberto, mas ele é uma licença bastante permissiva de uso. E a gente registrou o nosso mapa, os movimentos sociais foram mais de 1.500 movimentos sociais. Falamos com a política de proteção de dados, que a gente... Antes da lei de proteção de dados, nós tínhamos essa noção, a gente disse, está lá a nossa equipe, está lá as redes, as pessoas que ajudaram, os caras de desenvolvimento, um monte de gente, 1.354 movimentos, entidades, fazendo solidariedade, combatendo a fome, apoiando as pessoas, distribuindo máscara, fazendo 1000 coisas. 808 laboratórios de universidades envolvidas no apoio e no combate à Covid. Registramos tudo isso, fizemos entrevistas e tal, com lideranças, foi muito legal. Eu tenho vários tipos de estatísticas que a gente tira desse mapa, e aí eu volto ao mapa. Vocês estão vendo? A gente fez tudo isso, aprendeu muito com isso. A gente fez tudo isso com o conhecimento, com uma prática colaborativa, trazendo esse mapa, implantando nos servidores nossos da universidade, juntando pessoas. Só que tem um problema. Um pouco tempo antes, o governo de São Paulo resolveu dar georreferenciamento para todas as propriedades rurais do estado de São Paulo, certo? Em vez dele baixar um mapa como esse, implantar aqui, sob o nosso controle, para a gente criar em cima deles, para ter acesso ao código tecnológico, para chamar as universidades para criar coisas inovadoras, coisas inventivas em cima dele. Não. Sabe o que ele fez? Chamou o Google. E não é legal, não é moderno? Chamou o Google. E aí é mais rápido, é mais prático, porque a tecnologia eu compro numa prateleira. Eu não desenvolvo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês. Aconteceu ao mesmo tempo, o Weintraub, ainda era ministro da Educação, ele fez um acordo do MEC com a Microsoft, porque é mais rápido, é mais barato, é mais ágil. Sabe o que ele fez? Ele pegou os dados do desempenho escolar dos nossos jovens e passou para uma nuvem, que o André Lemos falava, a nuvem. E essa nuvem foi levar esses dados para um país que tem uma legislação incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que chama Estados Unidos da América do Norte. Eu sei que eles não gostam que eu fale que eles são isso, mas eles não são a América, eles são os Estados Unidos da América do Norte. Aí eles estão lá, os dados foram para lá, levaram os dados do desempenho escolar dos nossos jovens para operar lá na Califórnia. Mas não é melhor, professor? Porque eu preciso ter, só durante uma semana, 7.000 requisições a um computador, e o computador do Mac não aguenta. Aí ele tem que aumentar o data center. Ao aumentar o data center, ele está gastando dinheiro, um dinheiro público, indispensável para dar para as Forças Armadas e talvez para os clubes de tiro. Então, o que acontece? É preciso colocar para uma empresa que já tem uma capacidade muito grande. Agora, enquanto isso, as universidades não hospedam mais os e-mails, vocês sabiam? As universidades entregaram a hospedagem de e-mails e lista para empresas como o Google e a Amazon. Então, os e-mails não estão mais sob controle. Quando você quiser, cada um tira seu e-mail, mas você não traz mais o e-mail da coletividade. A USP, a Unicamp, a UFRJ, não tem mais e-mails. Os e-mails estão no poderoso, bem-sucedido e de alta qualidade, ou da alta qualidade da plataforma Google.
E não tem nenhum problema, porque eu sei que os Estados Unidos permitiria que eu pegasse os dados do desempenho escolar dos adolescentes americanos e trouxesse para o Brasil, para a Venezuela, trouxesse para o Uruguai. Eu sei que eles fariam isso. Vocês acreditam nisso? O que acontece é que eles não pensam em criar as famosas infraestruturas antes do colapso que ele falou. A infraestrutura que serve para todas as universidades, que serve para gerar a inteligência artificial que seja útil para as bibliotecas brasileiras, para ter os dados concentrados aqui e usar a nossa inteligência coletiva local para isso. Não, eles preferem pôr nesses corredores. Está vendo isso aí? Isso é um corredor da nuvem, na verdade, de um data center do Facebook. Olha a quantidade de máquinas que tem em um corredor. Aí, provavelmente, tem quase 1000 servidores de rede só nessa foto. Então, reparem numa coisa. Enquanto eles dizem que as práticas colaborativas não servem para nada, e fizeram uma grande campanha contra o software livre, eu fui em várias bibliotecas tentando instalar sistemas colaborativos e tal, e os caras vinham e batiam e diziam que não funcionava. Depois de um certo tempo, olha só, sabe o que é essa página que vocês estão vendo? O print? É da nuvem da Microsoft, Azure. A nuvem da Azure usa lá dentro Linux. Só que eles podem usar, nós não, para nós não funciona. Só funciona para eles. Então veja, isso é uma luta. A tecnologia é luta por poder. É luta por permitir que você seja criativo ou não. Que você seja usuário ou não. Eles só querem que nós sejamos consumidores e usuários. E não desenvolvedores, inventores, criadores. Esse aqui, por fim, é um exemplo. Eu sou funcionário federal, o André Lemos eu acho que também é. Federal da Bahia. Opa! Aí o que acontece? Eu tenho que instalar no meu celular, eu não instalei, eu só uso no computador. O SouGov. Toda vez que eu usar o SouGov, tá dando para ver? Porque eu sou um cara chato, eu vou nos termos de uso, né? As pessoas não vão, tá lá no meio, lá embaixo. Aí tá lá, de repente, o seguinte, 1 milhão de servidores públicos, civis e militares e pensionistas federais, 1 milhão. O que eles fazem com isso? Toda vez que esse servidor usar o chat do celular, ele vai... É melhor eu ler, porque senão eu fico indignado. Eu vou ler. 5 minutos eu vou acabar em 3. Pode olhar. De repente está escrito transferência internacional de dados de servidores públicos, civis e militares. Está escrito, SouGov utiliza a solução central de ajuda chat, gozado isso, denominada SerpoBot. Eu falei, o Serpo é uma empresa federal brasileira, mas não. Que utiliza a tecnologia da IBM, International Business Machines. Nesse contexto, o usuário fica ciente de que os dados digitados no chat poderão ser transferidos internacionalmente e ficam armazenados na infraestrutura da empresa por um período de 30 dias. Vou continuar. Após esse período, os dados são excluídos em definitivo. Bom. Tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominada Watson, onde as interações dos usuários no chat são utilizadas para aprendizado pelo computador, que envia as respostas automáticas quando o usuário está sendo atendido por meio do chat do serviço SouGov. Vou resumir a ópera. Eles pegam dados dos servidores, os textos que a gente se comunica, de 1 milhão de pessoas que fosse comunicar ali, e treina o algoritmo de aprendizado de máquina em língua portuguesa de uma empresa chamada IBM. Usa dados públicos para treinar um algoritmo de uma empresa privada que não fica no Brasil e que depois de um tempo ele destrói os dados, mas aí Bidu, aí é para o desconhecimento. O Watson já criou o modelo. Ele já treinou e ficou com o modelo treinado ou forjado a partir dos dados que ele recebeu. E o Watson não é um chat, tá? O Watson é um computador e um sistema informacional. Aquilo lá está errado. Mas veja bem, aí você fala, o que isso tem a ver? Tem a ver que eu pergunto a vocês, será que não tinha uma universidade? Será que não tem uma Federal da Bahia? Não tem uma Federal do ABC, uma Universidade de São Paulo, uma Unicamp capaz de fazer um chat
e que com linguagem, processamento de linguagem natural, que é uma técnica de aprendizado profundo, chamado no guarda-chuva de inteligência artificial. Será que nós não temos aqui no Brasil capacidade de desenvolver isso? Então, toda vez que você pega dados da sociedade brasileira, dos seus segmentos, e levam lá para essas grandes plataformas e big techs, desenvolver seus produtos, serviços e soluções, você está reduzindo a tecnodiversidade. Exceto se você achar que as tecnologias que a gente usa não são californianas. Olhem no seu teclado, está escrito QWERTY. QWERTY, está escrito QWERTY, que é um teclado que foi inventado nos Estados Unidos e que virou padrão no mundo. Ele não é universal, ele é local, mas ele se universalizou pela força do padrão, do convencimento, da logística, do marketing. Eu estou dizendo o seguinte, quando as mulheres começam a desenvolver tecnologia, a tecnologia muda. Quando os negros começam a participar do desenvolvimento da tecnologia, a tecnologia passa a carregar esses primados culturais. Quando os Yanomamis começam a falar, não é assim que faz isso, não é assim que faz isso. Você começa a interferir no desenvolvimento tecnológico. Mas a gente acha que não, que a tecnologia é universal. E aí, sabe o que a gente faz? A gente faz isso. A gente tem um empobrecimento criativo, reforça o neoliberalismo, nós nos mantemos na alienação técnica e a gente perde tecnodiversidade. A gente priva o mundo daquilo que a gente tem, que é a nossa cultura. A nossa cultura tem que estar expressa nos devices, nos algoritmos e nas formas que nós nem inventamos ainda. Então, eu falo a vocês, nós precisamos deixar de lado essa ideia de nos tornarmos meros consumidores, compradores de coisas que os inteligentes fazem. Nós temos inteligência coletiva, nossa cultura tem criatividade, nossa cultura é inventiva. Não podemos aceitar isso. Tem mais e mais capacidades que a gente pode desenvolver em bibliotecas, em movimentos, em situações concretas nas nossas universidades. Nós somos, como todos os povos, capazes de fazer, de criar e de ter a nossa contribuição nessa tecnicidade. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Acho que a gente já pode começar a produzir a camiseta mais inteligência coletiva, menos inteligência artificial, para a gente caminhar aí pelas nossas bibliotecas. Acho que a gente fica aí com uma sinalização importante na sua fala, bastante forte, né, de que é preciso trazer um campo de generosidade para o experimento, para o conhecimento. E isso é algo irreversível para a gente se sustentar aí nesse futuro emergente que já foi nos desenhado aí na ficção do professor. Agora a gente vai falar aqui, acelerando um pouquinho, ouvir um pouquinho, né, o João Alberto Pechansky, que é do Wikimovimento Brasil, da Faculdade Casper Libero, professor de Ciências Políticas também na Faculdade Casper Libero, doutor em Sociologia pela Universidade Wisconsin-Madison, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, graduado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Ciências Sociais pela USP, com o programa Sanduíche na Universidade de Harvard. Integra o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão Científica de Neuromatemática da USP, é consultor de Política e Economia Brasileira no Coleman Research Group, nos Estados Unidos, e coordenador do movimento Wiki no Brasil. A palavra é sua agora, João. Olá, bom dia a todas, todos, todes. Agradeço o convite. Eu vi rapidamente, mando um abraço aqui para a Beth, do Goethe Instituto, uma parceira de longa data que eu vi passando por aqui também, aos meus colegas aqui na mesa. E eu vou seguir nessa toada de discutirmos, por um lado, utopia, por outro, realidade, e afarofar tanto a imaginação sociológica que o André
nos trouxe, quanto também o elemento de criarmos na prática, na realidade, no momento atual, possibilidades de transformação social mais ampla. Então, como foi dito, eu estou aqui principalmente utilizando o meu chapéu da Wiki, a Wiki, que é uma infraestrutura tecnológica bastante específica, que, de certo modo, carrega a direção do Biblios, que o André nos trouxe. Eu gosto dessas imaginações sociológicas em que você estala o dedo e visualiza o mundo em que você gostaria de viver. Talvez não devêssemos passar por uma catástrofe total para chegar em possibilidades emancipatórias reais, mas nos dão uma direção. E essa direção é também uma retirada daquilo que nós temos, como o Sérgio também nos dizia. Nós estamos num ambiente onde as tecnologias estão relacionadas à produção para o mercado, a um trabalho assalariado explorador, se é que hoje em dia, de fato, ele é assalariado, e também à propriedade privada na sua lógica da produção para o mercado. E hoje, de certo modo, eu vou fazer um convite, agora sim, nessa aterrissagem bastante direta para todo mundo que está aqui, porque o Biblios, de certo modo, está ao nosso alcance. E eu vou falar, então, deste que é um projeto bastante influente, bastante impactante, que chama a Wikipédia. Primeira pergunta aqui, quem conhece aqui a Wikipédia? Beleza. Então, fico feliz. Então, ganhou um sorrisinho aqui. E conhecer a Wikipédia não é pouca coisa, porque estamos lidando com um projeto inesperado. Em 2001, quando, naquela bolha tecnológica que tinha a Califórnia no seu epicentro, de repente uma empresa que tentava criar uma enciclopédia comercial coloca no ar, por uma plataforma específica, que vai lhe dar um caráter viralizador, a Wikipédia no ar, se inicia um processo que ninguém acreditava possível. Imagina, não vamos viajar para 2222, mas para 2001, e alguém chega para você e fala, olha, vamos criar uma enciclopédia multilingüe, 300 idiomas atualmente, onde todo mundo pode editar, e nós vamos nos tornar o 8º site mais acessado do Brasil. E você, enfim, leva essa pessoa de volta, você fala, vai tomar um chazinho, que as coisas não são bem assim. E esse projeto inesperado, de certo modo, ele carrega essa direção e essa agência da transformação que está no texto do André da Agnes. Por isso que eu, enfim, gosto dessas imaginações sociológicas, porque elas nos mostram os elementos, os dinamismos que estão também em ação durante esse processo. Primeiro elemento, a Wikipédia não tem dono. Estamos, portanto, fora do capitalismo. No capitalismo, sem surpresa, tudo tem dono. O pilar do capitalismo é a propriedade privada. E nós estamos num ambiente onde não há dono. O que quer dizer que não há dono? Quer dizer que quando você publica, produz dentro desse ambiente, você não está sendo controlado pela IBM. O Sérgio passou rapidamente a licença que eles utilizaram no projeto do mapeamento colaborativo das práticas comunitárias em relação à Covid, mas a utilização daquela licença, que não é uma licença copyright, modifica o conhecimento que ali está divulgado. Não tem dono. Como aqui a Wiki não tem dono. A Wiki, não sei se vocês já repararam, vocês que utilizam, não tem anúncio publicitário. Você não chega ali e aparece, sei lá, o secador de cabelo que você precisa comprar porque, sei lá, aquele dispositivo que está na sua casa te ouviu e você precisa de um secador de cabelo e agora aparece para você, ad eterno, que você precisa de um secador de cabelo. Isso não acontece. Aliás, também não acontece algo que também é importante e que faz essa roda corporativa da tecnologia acontecer, que é a disponibilização algorítmica da informação.
Tudo na Wiki, quando você entra nos bastidores, passa por curadoria humana, alicerçado, obviamente, em elementos tecnológicos, mas tem um elemento sociológico fundamental. Outro elemento, as pessoas contribuem voluntariamente com a Wikipédia. Olha que surpreendente. Quando eu digo para vocês, enfim, o wikipedista é um bicho meio maluco. É uma pessoa que tem como hobby escrever verbete enciclopédico. Enfim, você podia estar vendo o jogo do Corinthians e bastante feliz, mas não, está lá o cara. Ontem mesmo eu estava até contando que quando o Benedetto, o jogador do Boca Juniors, perde o pênalti ontem, tem uma massa de pessoas que vão para a Wikipédia editar o verbete. É incrível, assim, se vocês entrarem na Wikipédia, utilizam um software chamado MediaWiki, você consegue ver o histórico das edições, são quase 10 mil edições sobre este jogo. As pessoas estão dentro de um processo colaborativo de prática, porque elas acreditam que essa informação importa. E essa é uma filosofia, está no Bíblios do André, o conhecimento importa. Disse para vocês, a Wiki é gigante, é enorme. Tudo isso que eu estou contando poderia parecer um projeto pequenininho, mas é muito, muito, muito grande. Dos 10 sites mais acessados do Brasil, é o único que é .org. Todos os outros são .com. O que quer dizer .com? Quer dizer que você está lendo ali as linhas finas que o Sérgio nos trouxe. Tem um interesse corporativo estabelecido. E você está, de certo modo, consumindo. Mesmo quando você não paga. O que é louco. Porque a lógica do valor, nesse elemento, enfim, também, do Marx que o Sérgio nos trouxe, está estabelecido por agora um elemento de captação de informação, de coleta de informação. E aqui nós estamos num outro ambiente. Disse para vocês, a Wiki adota uma licença livre. No caso aqui é a mesma que o Sérgio adotou no projeto dele, que é o Creative Commons by SA 4.0, que te permite um elemento viralizador e te organiza um ecossistema. Não estamos criando um nicho fechado dentro desse processo. Estamos criando um elemento que permite impactos maiores, que geram novas colaborações, que, aliás, geram o OpenStreetMap, que é a base tecnológica desse projeto. Também temos um experimento de democracia real. Parece totalmente fora da nossa realidade, porque nós temos, geralmente, outras práticas nas redes ditas sociais, mas apenas existe um artigo na Wikipédia em português sobre o Jair Bolsonaro. Pensa o Jair Bolsonaro vivendo nas suas várias bolhas dentro do Facebook, do Twitter, do Instagram, enfim, do WhatsApp, como é que essa informação circula. Há uma lógica de consenso. A construção de um texto, e isso vai ser uma disputa, uma lógica de poder enorme, mas só tem um texto colaborativo, de autoria colaborativa. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas escrevendo o mesmo texto. É um exercício de consenso, de construção, portanto, de um elemento produtivo baseado na cooperação e em busca não quer dizer que realize ainda, informação de qualidade. Algo que também foi mencionado aqui. Em nenhuma circunstância a Wiki viola seus dados pessoais. Até porque nós não coletamos dados pessoais, porque coletar dados pessoais não nos cabe, não faz sentido, porque os usaríamos, não tem anúncio, não tem interesse corporativo nesse elemento. Estou fazendo aqui todo um amaranhado sobre como é que essa tecnologia funciona, porque essa tecnologia, esse universo que eu estou apresentando aqui para vocês, adora bibliotecas. Eu costumo dizer que as bibliotecas foram a Wikipédia desde sempre. Existe um elemento, uma produção, uma lógica colaborativa, a lógica de você acessa conhecimento
o mesmo conhecimento que se encontra numa livraria, sem pagar, na expectativa de que a pessoa vai segurar o livro, devolver porque ela acredita na comunidade, que é o nosso pilar. A biblioteca é o estabelecimento desse experimento, que é a base agora ampliada. E por isso que eu vou apresentar principalmente hoje para vocês. É um desafio para contribuir com a Wikipédia. Porque essa contribuição é a prática das bibliotecas. Todo mundo aqui levantou a mão quando eu perguntei se conhecia a Wikipédia. Quem é que contribui conteúdo com a Wikipédia? Te agradeço. Mas somos poucos. Não somos tão poucos. No Brasil, todo dia, a gente alterna entre 14 a 21 mil pessoas colaboradoras, voluntárias dentro desse projeto. Mas a colaboração comunitária é aquilo que garante a realização desse ecossistema de informação de qualidade. E não faz sentido dizer, hoje em dia, que a Wikipédia é ruim e não usá-la. O que importa é colocar a mão na consciência e falar, nossa, tem uma galera tentando criar uma enciclopédia colaborativa, consensual, democrática, livre, que todo mundo pode editar e todo mundo lê para estudar. E eu, bibliotecário, bibliotecária, não estou nela. E parece um paradoxo. E como eu disse para vocês, existe esse namoro por vir entre as bibliotecas e a Wiki. E eu vou apresentar para vocês hoje uma série de desafios que também vão ilustrar algumas iniciativas de bibliotecas no ambiente Wiki, para convidá-los a participar desse projeto. O primeiro desafio é abrir agora o seu celular e adicionar uma referência confiável na Wikipédia. A Wikipédia, na teoria da comunicação, é uma fonte terciária, é um agregador de fontes secundárias de qualidade. Dizer que um artigo da Wikipédia é bom ou ruim depende da análise que você faz das referências. Isso quer dizer dos materiais que outras pessoas colocaram lá. E isso está aí para você. Criar uma conta na Wiki. Escolher o artigo que mais te interessa. Ontem estou bastante do Benedetto, do Boca Juniors, mas enfim. Há outros que também são bem interessantes. Foi um projeto recente, aliás, de uma iniciativa de bibliotecas, o surgimento do verbete decolonialidade na Wikipédia em português. Está aí um verbete, enfim, apesar do meu coração corintiano, que eu gostaria de ver mais editado do que o do Benedetto. Veja se há trecho sem referência. Se tiver, você que sabe, bota esse conhecimento lá. E esse conhecimento vai viralizar. Vou dar um play aqui. Isso daqui é rapidinho, vou passar alguns videozinhos para deixar para vocês bem claro como é fácil. Só é difícil porque a gente tem medo de nos apropriarmos. Como adicionar referências em um artigo na Wikipédia? Na barra de ferramentas, clique em Editar. Com o ponteiro do mouse posicionado onde a referência será inserida, clique no botão Citar. Você pode adicionar uma referência de forma automática ou manual, além de poder reutilizar uma referência já presente no artigo. Para adicionar uma referência automática, basta inserir um identificador compatível, como uma URL ou um KID do Wikidata, por exemplo, conforme as indicações da caixa de citação. E na sequência, clicar em Gerar. Depois, clique em Inserir. E isso faz parte de um movimento global. Todo ano, duas vezes por ano, 28 mil bibliotecas no mundo participam de uma campanha chamada One Bib, One Ref. Uma biblioteca, uma referência. E se constrói em 300 idiomas a qualidade da informação na Wiki. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é o caminho na direção de uma internet com informação de qualidade.
E essa informação, quem a detém? Vocês. Compartilhando aquilo que vocês sabem. Não tem outra forma. Todos nós temos conhecimento que importa. Segundo desafio, e esse é um desafio muito mais transformador, fotografe a sua biblioteca e compartilhe a fotografia livremente. Parece algo simples, a gente compartilha a fotografia o tempo todo para o Instagram, para o Facebook. E se você fosse o Sérgio, você iria lá ler o que você está fazendo quando você compartilha nesses ambientes aquela sua fotografia. Você a está dando para uma empresa. E essa fotografia se tornou um ente apropriado privadamente. E não mais por você, por outro. Crie uma conta de usuária, ative a ferramenta de localização do seu celular, porque a gente quer saber de onde você está tirando a foto. Fotografe a fachada ou mais da sua biblioteca e carregue a fotografia no Wikimedia Commons. Por que eu digo que isso é transformador? Porque você vai estar fazendo uma experiência de produção colaborativa. Fundamental. Nós acreditamos que contribuir imagens na internet tem que passar por essas corporações. Aqui você está oferecendo a sua representação da sua realidade para toda a internet. Entrando dentro desse ecossistema que, de repente, está no OpenStreetMap, numa outra lógica de produção, uma outra tecnologia, com uma expectativa de outras representações. Você não se tornou, infelizmente, um Instagrammer. Se era essa a sua vocação, você contribuiu para o comum, aquilo que nós chamamos do Commons. E como se carrega uma foto? Para vocês não acharem que é difícil. Aqui mais um videozinho, bem curtinho para vocês. Como carregar imagens no Wikimedia Commons? Acesse commons.wikimedia.org faça login com seu nome de usuário e senha. No canto esquerdo, clique em Enviar arquivo. Clique no botão para selecionar arquivos de mídia para compartilhamento. Depois, escolha a opção de direitos autorais mais adequada ao arquivo que irá carregar. Preencha os dados sobre a imagem, como título, legenda e descrição. Adicione categorias para que seu arquivo de mídia seja facilmente encontrado no Wikimedia Commons. Clique em Publicar arquivos. Adicione outros metadados de descrição do arquivo. E pronto, seus arquivos já estão disponíveis para serem usados. Desafio 3, esse mais complexo, ambicioso, é conhecer as iniciativas GlamWiki e pensar um projeto. Por enquanto eu estou no modo contribuições individuais, mas que tem impacto no mundo global comum. Instituições culturais, bibliotecas, arquivos e museus e a Wikimedia formam parcerias de todo tipo, para organização de maratonas de edição, para programas de educação e treinamento, e algo bem interessante, vou mostrar um exemplo recente para vocês, para carregamentos de acervo. E é a lógica de que nós podemos repensar as instituições numa perspectiva adequada no ambiente da internet. Isso é um desenho que foi feito por um amigo meu, que eu gosto bastante, que representa justamente uma biblioteca, cuja experiência era a experiência de ir até a biblioteca. E hoje em dia, a experiência da biblioteca também é, ou mais é, a experiência de iniciar a constelação, de fazer esse conhecimento chegar por todos os meios,
A princípio, nós não somos fetichistas da parede, que as pessoas não precisam estar lá tocando a parede da biblioteca para ter acesso a acervos. Mas essa extrapolação, ela pode modificar o modo como esse conhecimento circula. Maratona de edição é você organizar uma reunião de pessoas para editar sobre o mesmo tema, numa mesma situação, como, por exemplo, aqui, na Biblioteca do Museu do Futebol, em 2019, onde as pessoas se reúnem e editam. No caso aqui, a gente estava escrevendo sobre jogadoras de futebol feminino. Programa de educação e treinamento é a ideia de que a biblioteca é um espaço de desenvolvimento de competências digitais que fazem com que as pessoas tenham uma compreensão das tecnologias que elas vão usar adequada. Porque as pessoas, elas entregam demais para essas corporações. E as bibliotecas são um espaço de resistência para o desenvolvimento dessas competências. Assim como acontece aqui uma referência nas bibliotecas acadêmicas da USP, que desenvolvem toda uma rede de desenvolvimento de experiências em prol de novos saberes informacionais dentro das bibliotecas da USP, agora repensadas, reconceituadas, transformadas, que podem modificar o modo como essas bibliotecas são desenvolvidas. Então, coloco aqui uma referência. São 3 bibliotecárias escrevendo sobre a sua experiência, compartilhando, de certo modo, a meta-experiência, porque a experiência aqui é a utilização da Wikipédia para o desenvolvimento desses saberes. Carregamento de acervo, isso é bem mais ambicioso, e daí vocês certamente precisarão de uma mãozinha nossa, mas eu já explico como é que funciona. Mostrar aqui um exemplo que nos vem, assim como o André, de Salvador, que é um exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Salvador, que é o acervo dos livros do Banguê, que é um conjunto de livros que são talvez os únicos livros que existem de registro de pessoas escravizadas em Salvador, porque a Igreja Católica, à época, registrava para cobrar, possivelmente, dos fazendeiros quando as pessoas escravizadas morriam e eram sepultadas. E daí você tem o nome da pessoa, a etnia, o local de onde veio, o navio em que essa pessoa foi trazida escravizada para o Brasil, a data de morte, e são milhares, mas dezenas de milhares de páginas, páginas e páginas. Isso é acervo. E esse acervo não está facilmente disponível, mas pode estar disponível, assim como o acervo de vocês. Tem alguns minutinhos, acredito. Vou mostrar mais um rápido vídeo sobre como é que se traz um acervo para dentro da Wiki e como isso, na verdade, pode estar ao alcance. E são tecnologias acessíveis. Eu sempre digo que fazer Wiki, fazer internet no Brasil é basicamente lidar com uma permanente gambiarra. Porque nós não temos o dinheiro da IBM, nós não temos os recursos, sei lá, do Google, mas nós temos problemas e nós temos criatividade. E é assim que funciona a rede colaborativa. Estamos aqui no contexto do projeto Museu Portátil, que é um projeto que prevê a capacitação de equipes e profissionais GLAM para digitalização de conjuntos memoriais, para difusão digital, com carregamento nas plataformas da Fundação Wikimedia. Como que a gente pode ter trocas com outras instituições e fomentar a possibilidade de ter digitalizações também com qualidade, mas não necessariamente com a mesma resolução da melhor sistema de digitalização, mas também servir um papel super importante de difusão e de documentação, que acho que são fatores super incríveis que esse projeto propõe. A Wikipédia em português no Brasil, no ano passado, 2021, teve 5,8 bilhões, com B de bola, de acessos. Se trata de uma forma de difusão digital ampla do nosso patrimônio, da redução de barreiras para o acesso do conhecimento, da criação de uma comunidade ativa em torno desses acervos, no nível de engajamento que é mais adequado, às relações que a gente tem na internet hoje. O Museu Portátil, ele nos possibilita pensar o compartilhamento e também trabalhar com ações educativas
E esse é a grande vantagem desse ecossistema digital livre. Ele possibilita não só que os acervos estejam disponíveis, mas que a gente possa fazer o que é o trabalho do historiador, que é esse cruzamento de fontes. Então, sem precisar percorrer fisicamente esses acervos, nós poderemos, à medida que esse projeto avance, se expanda e alcance outras instituições, acessar e interseccionar, né, cruzar diferentes informações para que a gente possa produzir narrativas de nossas histórias e vivências mais completas. Com a experiência, a gente elaborou um manual prático com a lista de equipamentos e o passo a passo para que qualquer pessoa possa montar uma estação de digitalização portátil. A gente também ensina como licenciar o conteúdo e carregar o material online. Tudo de graça. E aqui, pessoal, eu encerro fazendo finalmente o convite que eu já fiz desde o início. Tudo isso está finalmente à disposição individual, institucional, e podemos contribuir com esse conhecimento, criando projetos como esse do OpenStreetMap e caminhar nessa direção 2222, sem necessariamente, assim espero, passar pela catástrofe algorítmica total, mas ao 2030. Muito obrigada, Tá, João. Muito obrigada. Tivemos aqui uma oficina bem didática da Wiki. Muitos de nós consultamos, usamos uma oficina prática de Wiki. Tem até uma pergunta aqui, já como resultado de uma das metas que você deu aí, das atividades, que não deu certo. Mas a gente vai responder já aqui, que é da Melissa Martim, da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba. Ela tentou fazer a página com as informações da biblioteca em que ela trabalha, usando o e-mail institucional, e foi bloqueada. Ela pergunta se é possível criar a página com outro usuário, o que ela precisa fazer. Acho que depois, aqui, a gente encerrando, a Melissa pode se aproximar ao palco e falar diretamente com o nosso João. Quem tiver perguntas, é só levantar a mão, que a equipe do seminário vai em direção a vocês para coletar. Outra perguntinha também, bem rápida, é para o André Lemos. Por quando e onde se pode acessar o seu texto? Já está no Prelo. Tá, deixa eu responder rapidamente. O texto vai para o livro que está sendo organizado aqui pelo evento. Na realidade, esse texto faz parte, não esse texto, mas eu fui convidado em 2010 para escrever um livro infantil sobre cultura digital. E eu criei o argumento, que era o argumento sobre o livro do futuro. Então, existe um livro feito pelo SESC aqui de São Paulo. Eu estou com ele aqui na mão, eu vou pegar a referência exata, que foi escrito por mim, pelo Maltês, com imagens do Guto Lacais, pelo SESC de São Carlos, chamado O Último Livro do Mundo. Esse é um livro infantil feito para ser distribuído para as bibliotecas, para as escolas, e no final do livro tem várias perguntas que são feitas atividades com os alunos nas escolas e nas bibliotecas também de São Carlos. Chama O Último Livro do Mundo, escrito por mim, pelo Manu Maltês e com ilustrações do Guto Lacais. Então tem esse livro, que é um livro infantil, que não é exatamente o que eu falei, e esse texto foi adaptado para essa conferência aqui. Na realidade, eu criei o argumento para o livro do Último Livro do Mundo, mas que eu alterei completamente. Esse argumento ficou lá e eu reescrevi um outro, mais atual, obviamente, para falar aqui para vocês hoje. Então, vai ter o texto no livro e tem esse livro que vocês devem procurar no SESC de São Carlos. Eu não sei se tem nas bibliotecas. Eu não consigo encontrar muito esse livro, não. Eu tenho 2 exemplares. Talvez no site, no portal do SESC. Talvez. SESC São Carlos. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Acho que agora a gente está indo aqui, caminhando um pouquinho atrasado já para finalizar, mas eu queria deixar, não recebi ainda mais nenhuma pergunta, eu queria fazer uma sugestão. A colaboração e a coletividade, para o bem e para o mal, né, porque também pode ser muito nociva, são eixos do nosso tempo, um tempo ainda que a gente talvez não saibamos definir, já que somos agentes dele, né, estamos aí vivendo, como nominar esse tempo, né? Talvez vocês possam ajudar.
E se a gente quisesse chegar nesse lugar utópico da Biblos, né? Acho que essa metáfora que abriu nossa conversa é muito bonita, né? Porque ela é esperançosa de um tempo que há de vir. Existe um esforço, né, muito grande. Que pacto é esse, né? Esse esforço que vai demandar um pacto social, um pacto coletivo, um pacto aqui agora. Quais as sugestões que vocês dariam, assim, cada um, para que esse pacto comece a ser construído imediatamente hoje, por todos nós? Eu queria um bullet point assim, de cada um de vocês, para a gente sair daqui com uma inspiração para construir essa Biblos maravilhosa aí que nós vimos na leitura de André. Eu vou apontar rapidamente, os meus colegas podem falar melhor do que eu, talvez. Mas eu acho assim, eu vivi todo esse período de construção da internet, fui estudar isso na década de 90, no começo da década de 90, e nós vimos e vivíamos a potência emancipadora da rede, a possibilidade de realizar trabalhos cooperativos, conhecimento livre. Nós fazemos isso ainda, né? Isso ainda existe, não só na Wikipedia, isso existe em algo que se chama universidades públicas, federais, gratuitas, para todos, ainda, né? Ainda existe isso, nós fazemos isso. Então, existe a internet, a cultura digital começa com essa potência da colaboração, da realização, da circulação do conhecimento, a ideia de uma inteligência coletiva, de uma inteligência conectiva. Eu brincava com o Pierre Levy, que cunhou esse termo de inteligência coletiva, brincava com ele, bom, só existe inteligência coletiva, não existe inteligência individual, toda inteligência é coletiva, e só existe inteligência artificial, não existe inteligência natural, a nossa inteligência não vem de dentro, né? Ela vem dos livros, ela vem do contato com as pessoas, ela vem dos alunos, ela vem dos outros professores, tudo é construído de fora para dentro, e nunca de dentro para fora, né? Essa é uma ilusão que a gente precisa acabar, é a nossa inteligência artificial. Nós precisamos criar bons mecanismos de construção. Então, ao longo desse período, eu acho que esse meu ensaio utópico e também catastrófico, porque 2030 está aí, e eu não sei como nós vamos superar 2030, não é? Então, apontar para que nós precisamos hoje criar perspectivas emancipadoras para a internet, ou para as tecnologias de conexão, porque está tudo virando isso que o Sérgio apontou aqui para a gente. Tá certo? A Wikipedia é uma bolsa, né, de possibilidades colaboradoras fora dessa estrutura pintada pelo Sérgio, muito precisamente. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é como é que nós vamos achar potências emancipadoras. E eu só acho que encontraremos potências emancipadoras, como é desde a Grécia Antiga, que é pela leitura, pela escrita, pela possibilidade de criar narrativas complexas, não é? Então, o Bíblio aí, eu acho que está lá desde o Bíblio mesmo, né, da estrutura, mas eu acho que o nosso desafio hoje é escapar disso que virou hoje a cultura digital. Nós precisamos criar, não estou dizendo que não existem vários, o Sérgio mostrou o trabalho dele, tem coisas pipocando aí com os artistas, com comunidades, etc., mas nós precisamos fazer com que isso seja efetivamente algo que venha a lutar para a gente superar 2030, porque essa onda aí de aniquilação da inteligência, né, das diferenças, da violência simbólica, do autoritarismo, não é só aqui, não é? Isso está no mundo, então como é que nós vamos escapar disso? É a página que está rasgada, não sabemos exatamente, mas esse é o nosso presente, precisamos enfrentar isso. É isso. Eu acho que aqui nessas três falas, assim, principalmente na do Sérgio e do André, temos uma metodologia, né? E é uma metodologia de você ser capaz de diagnosticar a realidade em que nós vivemos. E para fazer qualquer tipo de diagnóstico, você precisa ter os critérios dessa avaliação. E talvez, enfim, fazendo um desvio, eu acredito que poderíamos, no mínimo nesse pacto, ter alguns elementos de base quase morais. Ou seja, igualdade, democracia, sustentabilidade e justiça social. E, finalmente, chegaríamos em critérios de que a sociedade em que nós vivemos, capitalismo digital, algoritmo, viola o tipo de sociedade em que nós gostaríamos de viver. E, a partir desse diagnóstico, pegar esse outro pedaço das metodologias do que foi dito e ver em que medida nós seríamos capazes de fazer inovações que nos fariam melhorar a sociedade em que nós vivemos, para
direcioná-la para uma sociedade mais sustentável, mais justa, mais igualitária, mais democrática. E, finalmente, isso está, de novo, ao nosso alcance. Eu acho que esse pacto é um pacto, por um lado, metodológico, de que nós temos as ferramentas, os makers, os hackers, enfim, as bibliotecas, para gerar essa infraestrutura necessária para nós sairmos desse buraco, mas precisamos de um sentido comum. E eu acho que essa visão utópica, olhar para frente, também é um elemento bem útil dentro dessa transformação. Bom, eu vou contar uma história muito rápida. Começou a pandemia e o Laboratório de Tecnologias Livres da minha universidade, que eu sou coordenador junto com pessoas da computação, de várias áreas, a gente tinha umas impressoras 3D e estava faltando equipamentos nos hospitais. E a gente começou a produzir o que a gente conseguia fazer com plástico na impressora e começou a fazer as tiras e fazer os face shields, as proteções, e começamos a entregar nos hospitais. Muitos, fizemos um acordo, vários coletivos makers começaram a fazer. Aí chegou um amigo nosso, que o laboratório nosso é junto com os makers de Santo André, ele não é da universidade, ele chegou lá e falou assim, por que vocês estão usando essa impressora 3D aqui para poder fazer essas máscaras? Ué, porque a gente está querendo contribuir. Ele falou assim, mas vocês são pessoas que estão gastando material à toa. Aí, mas por que nós estamos gastando à toa? Vocês estão demorando mais e gastando à toa, os hospitais precisando. Mas como? Nós estamos usando, estamos com o melhor algoritmo, o melhor computador. Ele falou, amigo, eu vou te explicar como é que faz. Ele pegou o negócio, fez uns furinhos, cortou com a tesoura, pegou, cortou, fez. E o que a gente levava para fazer 1 hora, uma máscara, ele fez em alguns segundos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando o seguinte, nós temos que aprender com o que as pessoas sabem. Nós temos que aprender que a inteligência, como diz o André, o Pechansky também colocou a questão, que é a seguinte, a inteligência artificial, ela está em todas as comunidades, a inteligência está em todos os lugares. As pessoas vivem com inteligência e aprimoram sua inteligência. Não existe só esse tipo de inteligência que a gente chama de artificial. Eu estava conversando com o professor da Unicamp, ele me falou assim, você sabia que os Yanomamis, um antropólogo, eles contam 1, 2 e muitos? Vocês vão dizer que eles não são inteligentes? Vocês vão dizer que eles não têm uma forma de ver a realidade e que nós estamos achando que a nossa inteligência é só essa dos algoritmos estatísticos? Então, a gente precisa desmistificar essas coisas, superar. Minha mensagem é o seguinte, não deixe de observar a alienação técnica, tente romper com ela, tente aproximar essas coisas do cotidiano com a cultura. E vamos tentar encontrar soluções que o nosso amigo deu no Wikilab que a gente tem, que a gente construiu um laboratório também como se fosse um Lego, construindo peças e grudando, qualquer um chegava e construía. Só que ele é um experimento elitista, porque as pessoas não usam madeira, não cortam madeira, não fazem o negócio. Mas será que não tem experimentos que a gente possa aprender com os povos originais, com as comunidades que estão aí? Será que a gente não pode aprender com as pessoas, ou a gente só tem que aprender com youtubers e influencers? Essa é que é a questão. Eu acho que a gente tem que dar esse baile e fazer o que o Pechansky muito bem nos orientou aqui, ou nos destacou, que é
nós temos a gambiologia. A gambiologia é a capacidade daquilo que o André Lemos lembra. A cultura digital, ela é muito remix, ela é muito junção de coisas. Mas quando é o Zuckerberg que junta, nós aplaudimos. Quando é o rapaz da periferia, a gente fala, isso é uma gambiarra. Então, o que acontece? Você lembra quando a poderosa Apple, estava em desgraça? Aí volta o cara que era, eu esqueci o nome dele, o Steve Jobs volta para ela e ele fala assim, eu vou resolver esse problema. Aí ele pega um microamplificador de som e um pendrive, e junta um no outro, e ele faz o iPod, lembra? Que era para guardar música, que depois caiu para o celular. Mas quem fez essa história foi uma gambiarra, juntar um microamplificador de som com um pendrive. Ele juntou as coisas. Então, essa gambiarra, ele pode fazer com design. Só que nós não podemos fazer, a gente não aposta na inteligência que está ao nosso lado, a inteligência coletiva. Vamos apostar na tecnodiversidade, porque ela é o caminho da democracia também, a democracia criativa. Nós somos criativos. É isso aí. Muito obrigada. Excelentes recomendações. Estar presente, estar forte, valorizar todas essas potências locais. Com essas 3 falas, a gente encerra aqui a mesa. Eu quero agradecer a toda a equipe de organização do Seminário Internacional das Bibliotecas Viva e agradecer ao professor João, ao professor André e ao professor Sérgio, que trouxeram muita inspiração nessa manhã para todos nós. Todes nós. Nós é que agradecemos, Carla. Muito obrigada.